A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para vos transmitir uma introdução do Gênesis. Samuel está lendo, né, Samuel? Concluiu o livro de Gênesis essa semana e ele estava fazendo um relato e eu achei muito interessante as observações que ele trouxe do livro do Gênesis, e a gente desejou reportar a vós outros e também para deixar registrado aqui em nosso canal, para que a gente não possa esquecer, né, Samuel? Sim. Umas observações muito importantes. Está aqui meu filho Samuel, com muita alegria, para vos trazer aqui uma reflexão sobre o livro de Gênesis, algumas características importantes, algumas características especiais, alguns pontos curiosos a respeito do livro do Gênesis. Está com vocês aqui, Samuel. Amém. Eu quero primeiramente fazer uma leitura rápida de alguns versículos para fazer a iniciação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu compreendi lendo o livro de Gênesis, lembrando que a palavra Gênesis vem da palavra princípio, começo, né? Então basicamente o livro de Gênesis, ele quer mostrar o começo da humanidade. É um livro pentateuco, está dentro dos livros chamados Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o primeiro livro deles, e foi escrito por Moisés. Essa é a curiosidade. O livro de Gênesis, ele quer mostrar a criação do mundo e do homem e da mulher, quer mostrar o primeiro pecado que o homem cometeu e a primeira mulher, e quer mostrar a genealogia de Adão, a partir de Adão, a genealogia dele, até o período do dilúvio. Então esse período chamado antediluviano, que aconteceu antes do dilúvio, é um período que a Bíblia quer mostrar a genealogia dele e mostrar princípios, quer mostrar fatos importantes desse período, homens importantes para a história daquele período. Por exemplo, quando ele vai contar a genealogia e fala de Enos, ele gosta de trazer, ele trata que na época que Enos nasceu, começou a se invocar o Senhor. Ele tem também, quando ele fala de Enoque, ele era um homem que andava com Deus e Deus o tomou para si. Ninguém mais viu ele, Deus tomou para si. Ele não experimentou a morte. Outra curiosidade são a genealogia dos caimitas, os descendentes de Caim. E teve um homem que era muito perverso também, mais perverso ainda do que o próprio Caim, que se chamava Lameque. Lameque, ele era muito perverso. Ele tinha 2 mulheres e falou para elas que ele tinha matado um homem por ferir ele e um moço por ter pisado ele. E assim como Deus tinha dito para Caim que quem encostasse nele iria ser vingado 7 vezes, se alguém encostasse nele ia ser vingado 70 vezes 7. Então, se alguém matasse, né? Sim. É interessante que Lameque é descendente de Caim. Está na genealogia dos caimitas. Lembrando que quando Adão e Eva têm filhos, Abel morre, né? Porque Caim matou Abel. E surge Sete para ficar no lugar de Abel. E a Bíblia fala que ele era a semelhança de Adão. Verdade. Então, a partir de agora, a gente já tem 2 genealogias importantes. A genealogia de Caim, que é chamado os caimitas, e a genealogia de Sete, que são chamados de setitas. E os setitas, eles adoravam o Senhor, porque assim quando Sete teve o seu filho Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. E a genealogia de Sete começou a adorar o Senhor, mas a genealogia de Caim, os caimitas não adoravam o Senhor, cometiam toda a perversidade. Até um ponto
que os filhos de Deus, que a gente entende que seria esses descendentes de Sete, as pessoas que adoravam o Senhor Deus, eles viram que as mulheres, as filhas dos homens, que seriam as filhas descendentes de Caim, as caimitas, eram muito formosas. E eles tomaram elas para si, escolheram elas para si. Então começou a existir uma mistura entre os setitas e os caimitas. Povos que eram pessoas que seguiam a Deus e povos que não seguiam a Deus. E aí começou a surgir os famosos nefilins, os gigantes, aquelas pessoas que eram famosas no passado. Isso é interessante que Deus ele nunca gostou dessa mistura, né? Sim. Quando começou a se misturar, então o negócio não deu muito certo. Pisou no coração de Deus, Deus ele se entristeceu. Então, uma reflexão para nós, que a gente não pode misturar o santo com o profano. Sempre existiu uma separação. Deus gostou sempre de mostrar que existe situações diferentes. Não existe situações que ficam em meio termo, né? Sim. Ou é ou não é, né? A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia era morna, né? Então era melhor que ela fosse fria ou quente do que ser morna. Então a gente nunca tem que ser um meio termo. A gente sempre tem que escolher um lado. Ou é errado ou não é. Então assim, essa mistura acabou dando muitos problemas. E o povo começou a ficar muito perverso. O povo parou de adorar o Senhor Deus. Então Deus se entristeceu de ter criado o homem. Deus se entristeceu muito. Tanto que ele não tinha colocado uma idade certa para o povo, uma idade absoluta, né? O povo vivia até um ponto que ele quisesse, mas ele não tinha colocado uma idade específica para o povo viver. Mas como existia muita perversidade a partir de um tempo, ele deu uma idade máxima para o povo, que seria 120 anos. Por isso que a gente se pergunta, como essas pessoas viviam muito? O próprio Matusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos, o homem que mais viveu. O pai de Enoque, que eu não me lembro o nome, se não me engano é Jered, alguma coisa assim, ele viveu 962 anos. Então, o pessoal naquela época vivia muito, porque Deus não tinha colocado uma idade específica. A partir que essa mistura existiu entre os filhos de Deus, que eram os setitas, e as filhas dos homens, que eram as caimitas, o pecado começou a se expandir. E aí Deus colocou uma idade específica, que foi 120 anos, por causa do pecado do mundo que estava acontecendo naquela época. Ele delimitou, né? Ele Sim. fez, sabe, ele falou assim, vai até aqui, né? Daqui não vai mais adiante. Agora você imagina uma pessoa ruim, sim, viver tanto tempo como esse, né? E aí você vê que existe o texto lá do Gênesis, que disse que o Senhor viu que a imaginação do pensamento humano era continuamente má. Então os homens, eles cada vez mais se intensificavam. Então veja que quando não existe um freio nos pecados, onde não existe uma consciência, quando o homem não volta à razão, não volta o seu pensamento para a correção de Deus, então está prestes a vir o juízo, assim como aconteceu ali nos antediluviano, né, com aquele pessoal. Então, o período antediluviano é um período de data incerta. A gente nunca vai conseguir saber exatamente qual foi esse período, o tempo desse período. A gente sabe que foi um tempo bem grande, mais de 1000 anos. Mas o tempo em si que isso durou, a gente não tem certeza. Mas já acabando esse era chamada antediluviana, a época as pessoas estavam muito perversas, mas Deus olhou para uma pessoa chamada Noé. Noé era a única pessoa que ali buscava o Senhor naquela época. E curiosidade, ele era descendente de Sete. Enoque teve um filho chamado Matusalém ou Metusalém, que viveu 969 anos. Depois ele teve um filho chamado Lameque, que viveu 700 e poucos anos. E Lameque teve um filho chamado Noé. E Noé... E parece aí um contrassenso, né? Existia um Lameque que era perverso, descendente de Caim.
e existiu aí um outro Lameque que gerou um homem que foi tão importante para a história. Foi muito importante para a história. Então você veja aí um paradoxo. Você tem que ter muito cuidado também com esses nomes, porque o primeiro filho de Caim também foi Enoque. Mas esse Enoque não é Enoque, descendente de Sete, pai de Matusalém ou Metusalém, que invocou o nome do Senhor, que ele andou com o Senhor. É outro Lameque também. Outra curiosidade, esse filho de Caim, chamado Enoque, quando Caim teve esse filho chamado Enoque, ele deu o nome para a primeira cidade da história. E deu o nome de Enoque. Então, a primeira cidade da história, o nome dessa cidade era Enoque. Uma curiosidade importante. Então, Noé, ele adorava o Senhor. E Deus, ele queria destruir esse povo, essa nação, que Deus estava tão triste com essa nação, estava tão arrependido de ter criado essa nação. Então, ele achou graças em Noé e pediu para que Noé construísse a arca. Vocês sabem muito bem essa história da arca de Noé. Então, Noé e a sua família foram para a arca, foram salvos. Então, esse povo, esses caimitas, eles foram totalmente destruídos na época do dilúvio. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. E até as pessoas que eram descendentes de Sete, mas não fazia parte da família especificamente de Noé, também foram destruídas. Porque, como houve essa mistura, muitas pessoas que eram descendentes de Sete começaram a adorar, não adorar mais o Senhor Deus. Então, morreu toda essa gente, essa geração de Sete e Caim caiu. Agora, a partir de Noé, existiria uma nova geração. A partir do dilúvio. Sua observação, Samuel, é que às vezes existe pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas tipo de forma superficial. Sim. A mensagem que Lameque recebeu do seu pai é que ninguém podia tocar a mão em Caim. Quer dizer, do seu ancestral, né? Porque naquela época a pessoa tinha o seu trineto e assim por diante, né, Samuel? Sim. Existia, você alcançava a sua 7ª geração devido à quantidade de anos que você vivia. Então, veja que no relato de Lameque, ele diz assim: eu matei um homem por me ferir e um mancebo por um moço por me pisar. Então, ele comete um assassinato ali. Ele comete um assassinato realmente que ele chama ele mata alguém de forma dolosa, né? Ele comete um crime culposo e outro doloso, com intenção de fazer aquilo. E ainda ameaça as suas mulheres. É como se falasse: ninguém pode tocar em mim, ninguém pode mexer em mim, porque se mexer em mim, assim como Caim será vingado, eu serei vingado ainda de forma mais redundante ou retumbante. Tá? Então, queridos, hoje nós vemos que assim como Lameque, existem muitas pessoas que banalizam a graça. Acham que Deus vai livrar simplesmente porque eles dizem que temem a Deus. Então, certamente, naquela época de Noé, existiam outras pessoas que certamente tinham o conceito de Deus, mas vivia de forma dissoluta, contra a vontade de Deus e não cumprindo a palavra de Deus. Então, só uma observação: não basta simplesmente conhecer ou simplesmente saber de forma teórica, mas nós temos que saber e viver intensamente aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e viver, saber a intimidade com Deus. Né? Assim como Enoque viveu. Muito bem. Então, acabando esse período antediluviano, surgiu o período pós-diluviano. E uma curiosidade: todo mundo que existe na Terra hoje veio dessas 3 pessoas, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Jafé, ele foi o pai, né? As pessoas que vieram de Jafé, os descendentes deles, são os povos latinos, os povos gregos. Então, certamente, meu pai, as pessoas portuguesas, né, que vieram de Portugal, as pessoas que vieram da Espanha, tudo povos latinos, italianos, franceses, vieram tudo de Jafé. Acho que a maioria do povo brasileiro de hoje veio desse homem chamado Jafé, porque a partir dele originou os povos latinos
e também os povos gregos. Já Cã, ele teve um filho chamado Mizraim, um filho chamado Cush. E Mizraim, ele foi o pai dos egípcios. Cush, ele foi o pai dos africanos. E também o neto de Cã, que chamava Nimrod, a partir dele surgiu os povos assírios. Ele fundou os povos assírios e também a Babilônia. Então a Mesopotâmia começou a surgir daí. E também os cananeus surgiu daí também, porque ele tinha um filho chamado Canaã. Tinha um filho chamado Canaã. Então, aí que surgiu os povos cananeus. Aí tinham os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus. Surgiu tudo de Cã, esses povos. E a partir de Sem, surgiu os israelitas, os povos hebreus, que a gente bem conhece. Porque um descendente de Sem se chamava Eber. E os filhos de Eber começaram a se chamar hebreus, que aí veio o nome hebreus. Isso é uma curiosidade muito importante que muitas pessoas não sabem dessa não. Sim. Isso é fantástico, tá? Então, lembrando, Jafé, através de Jafé veio os povos latinos, que hoje são os portugueses, espanhóis, franceses, italianos. A partir de Cã surgiu os africanos, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os cananeus, que são os heteus, os ferezeus, os amorreus, os jebuseus. E a partir de Sem surgiu os povos hebreus, que são, hoje em dia, são os israelitas, os midianitas, os amonitas, os árabes, que vão surgir a partir da frente, a partir de algumas pessoas importantes que eu vou tratar a seguir. Então, Eber, ele vai tendo uma descendência, até que chega Naor. Naor tem um filho chamado Tera, e Tera tem um filho chamado Abrão, que Abrão foi o primeiro patriarca dos israelitas e também o primeiro patriarca dos árabes hoje. Abrão depois mudou o nome para Abraão. Abraão tem um filho com Agar, que foi Ismael, o pai dos ismaelitas e o pai dos árabes hoje. E ele também tem um filho com Sara, a esposa dele realmente, que foi Isaac, que a partir de Isaac surgiu os israelitas. E ele teve outra esposa também, que a partir dessa esposa surgiu os midianitas. Então Abraão teve vários povos, ele teve através dele 4 povos que surgiu. Isso é uma curiosidade muito grande também. Interessante que, falando a respeito do descendente de Abraão, a partir de Isaac e vem os israelitas, mesmo passando-se várias gerações, vários povos, os israelitas é conhecido também não só como israelita ou como judeus, mas conhecido como semitas, né, Samuel? Sim, descendentes de Sem. Existem as pessoas que são antissemitas, né? Então, eu acho muito interessante quando se retrocede a genealogia a partir de Sem. É muito interessante essa observação. Então, os israelitas hoje, eles são semitas e também são hebreus. Isso é uma curiosidade muito grande. E finalmente judeus, né? Sim, finalmente judeus hoje. Lembrando, né, que os povos que veio de Sem são chamados de semitas, de Cã, os camitas, e de Jafé, os jafeitas. Então, a maioria dos povos brasileiros hoje são jafeitas, porque a maioria dessas pessoas são de povos latinos. E também alguns vêm também de Cã, dos povos africanos. Voltando para a linhagem de Abraão, Abraão teve Isaac, o seu filho herdeiro, e o filho de Isaac foi Jacó, depois que mudou o nome para Israel. Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos são chamados das 12 tribos de Israel. E o filho de José, ele tem 2 filhos que são chamados também, os 2 nomes dos filhos dele, também como tribos de Israel também. Então fica 13 tribos, mas como a de Levi não é contada por causa do sacerdócio,
aí fica assim 12 tribos. Na questão de parte só ficava 12 tribos mesmo. Então, até agora o que a gente já pôde analisar? A gente já pôde analisar que Gênesis, ele quer mostrar a criação da terra, das coisas que tem na terra e do primeiro homem e da primeira mulher. Ele quer mostrar a genealogia antediluviana e os principais fatos, os principais personagens dessas pessoas, ou sendo bom ou sendo ruins. E a partir do período antediluviano surgiu o período pós-diluviano, que Noé teve 3 filhos. Todas as pessoas que estão no mundo hoje veio dessas 3 pessoas, Sem, Cã e Jafé. E os povos israelitas, que Moisés tenta focar porque ele veio dos povos israelitas, a partir de Sem, que são os semitas, veio Eber, que a partir de Eber veio os hebreus, e de Eber veio um homem chamado Naor. Naor teve um filho chamado Tera, e Tera teve um filho chamado Abrão, que depois mudou para Abraão. E Abrão com Sara teve Isaac, e Isaac teve Jacó, que é Israel, e seus filhos, as 12 tribos. Então, a história também que vem dali de Gênesis é muito linda. A história de José é uma das maiores histórias, uma das histórias mais lindas que existe na Bíblia. Eu acredito que depois de Jesus é uma das histórias mais lindas da Bíblia depois de Jesus. Se não é a melhor história mais linda depois de Jesus. Então a história de José é impressionante. Como é bom a gente viver com Deus, a gente adorar a Deus, a gente não cair nos nossos prazeres carnais e o que acontece. Então é isso que trata Gênesis. Então Gênesis começa aqui, ó, que eu tinha lido no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus se movia por cima da água. E Gênesis 50 termina com a morte de José, que foi o governador do Egito. E olha o que fala aqui em Gênesis 50, versículos 22. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Malquir, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Então, no fim da idade de José, ele faz uma profecia que uma hora eles iriam tirar os ossos de José dali, iriam levar para a terra prometida. E assim aconteceu em Êxodo. Quando o povo de Israel estavam saindo do Egito, eles fizeram questão de ir ali e pegar os ossos de José, assim como ele tinha profetizado, e levar para a terra prometida. Isso já se fala de Êxodo, né? Já vai ser o próximo. Samuel, me permita também falar uma característica do Novo Testamento. Com certeza. Apesar que tem quase uma infinidade de comprovação do que está escrito no Novo Testamento, algumas características especiais escritas no Gênesis e também no livro do Novo Testamento, mas eu achei importante frisar algumas aqui citadas por Jesus, porque existe uma discrepância, Samuel. Muitas pessoas criticam o livro de Gênesis e falam que foi um conto, falam que aquilo não aconteceu. E nós temos uma ratificação por intermédio de Jesus Cristo, alguns fatos do que aconteceu ali no livro de Gênesis. Posso ler? Pode ler. Lucas capítulo de número 17, o versículo de número 26. Jesus Cristo, quando fala a respeito da sua vinda, ele se reporta a esse texto que está lá no livro das origens, livro do princípio, onde principia todas as coisas, onde tem a origem de tudo, das nações, das raças, tribos, línguas e povos. E veja que Lucas capítulo 17, versículo 26 a seguir diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, versículo número 27, comia, bebia, casava e dava-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca,
e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, o texto foi ratificado pelo Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com o pessoal antediluviano, que vivia naquela época, que foram desobedientes à voz do Senhor, que não acreditou na mensagem de Noé, que era pregoeiro da justiça, que anunciava as verdades de Deus e os juízos de Deus. Os escritores hebreus também trazem características especiais desse evento, demonstrando que ele era pregoeiro da justiça, ou então está escrito no livro de 1º ou 2º Pedro, que também se retrata a esse texto. Os dois textos falam também desse homem. E ainda depois, pós o dilúvio, tem a reflexão aqui, Jesus Cristo, ele retrocede, traz esse texto do livro de Gênesis, está escrito em Lucas, capítulo de número 17, versículo 28, e como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo, enxofre e consumiu a todos. Então vemos aqui que Cristo também ratifica o episódio que aconteceu ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que algumas pessoas eles tentam dizer que isso não aconteceu, isso não é verdade, não houve esse juízo, não houve essa sentença, isso não aconteceu. Mas realmente Cristo mostra com todas as letras que aconteceu esse episódio. Então a gente dá para resumir o livro de Gênesis em 5 partes: a criação de todas as coisas, o período antediluviano, o período pós-diluviano, a história dos patriarcas e a história de José. Glória a Deus. Então a gente consegue resumir essas 5 partes do livro de Gênesis, as 5 partes principais da cronologia da história do livro de Gênesis. Um livro histórico, um livro muito importante para a gente ter ciência como surgiu as coisas, os principais fatos e como surgiu o povo de Israel, a origem do povo de Israel, de quem ele veio, e o porquê essa nação é tão importante. E dá pra gente responder, porque essa nação adorou ao Senhor. E Deus prometeu essa nação muitas terras, muitas bênçãos, por causa principalmente do patriarca de Israel, que é Abraão, por ter adorado o Senhor e confiado no Senhor Deus. E também uma das características especiais também retratada pelo irmão de Jesus, Judas. Judas era um dos irmãos de Jesus. Está em Judas, versículo de número 7, porque nós sabemos que Judas, ele não tem capítulo, né? Apenas versículo número 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, nós vemos que ali tiveram tipo um lance do que vai acontecer no futuro. Teve tipo um retrato do que vai acontecer no futuro. As pessoas serão lançadas no fogo eterno, né? Eles queimaram e ali eles morreram, e futuramente vai acontecer um juízo sobre toda a raça humana, né? De uma forma contundente, de uma forma real. Não simplesmente um juízo para queimar essa carne física, mas também para atormentar o espírito do homem por toda a eternidade. E ele vive em sofrimento. Então, nós vemos aqui ratificação, assim como nós temos centenas, vários textos que comprovam ali verdades do que está escrito ali no Antigo Testamento. Se nós formos ler para Apocalipse mostra a mulher vestida de sol, e a lua também ali presente. E aí você vê que existe revelações em cima desses textos sagrados. Aí você viu aí esse relato trazido por Samuel como nunca visto, né? Você vê que em alguns rodapés de Bíblia ou algumas introduções da Bíblia, é claro que também às vezes não há espaço para isso, mas nós temos aí, falado por Samuel, alguns tópicos importantes, algumas curiosidades importantes que certamente assim de forma rápida e de forma lúcida você não tem visto até agora. E nós agradecemos a você que está aí do outro lado.
Pedimos que você não deixe de compartilhar, de servir de base e colocar aí para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, né? Samuel aí esboçando assim de maneira brilhante, né, Samuel? Graças a Deus. Está aí Samuel lendo a palavra de Deus. A gente achou por bem deixar aí registrado, não somente aqui, mas no seu coração, na sua vida, para que possa impulsionar, para que você possa ler mais a palavra de Deus. Amém, Samuel? Amém. Deus abençoe a todos que estão assistindo aí, viu? Espero que os irmãos tenham compreendido a palavra do Senhor, que é tão boa e tantas curiosidades que dá pra gente aprender com essa palavra maravilhosa. Então a gente consegue compreender que assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento para se satisfazer, para se alimentar, a nossa alma precisa da palavra para se satisfazer, para se alimentar a ela. Então, é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é tudo para nós. Então, é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. Então, coloque essa palavra no seu coração. Uma curiosidade, né, que eu trouxe aqui sobre as genealogias de hoje. É muito bom, eu gosto muito de genealogia. E é muito bom a gente saber como surgiu os povos, que a maioria das pessoas hoje que está no Brasil veio de Jafé. E é muito bom a gente aprender essas curiosidades. E lembrando, o livro de Gênesis, ele se resume em 5 partes. A primeira parte é a criação de todas as coisas. A segunda parte é o período antediluviano e as suas principais características, as suas principais obras, os seus principais personagens. E o período pós-diluviano, a história dos patriarcas e a história de José, uma história que termina com chave de ouro, uma história muito linda. Então agradeço aos irmãos pela presença, pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.